Então hoje, nossa palestra, nós vamos falar um breve trechinho desse livro, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, o Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E aí na hora que eu estava lendo lá, meu preto velho, com muito carinho, falou: meu filho, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque todo mundo pretende saber como é a vida de verdade do lado de lá, porque essa aqui a gente está na ilusão. Mas existe uma vida que é a verdadeira, que é a vida eterna, que é do lado de lá. E aqui fala bastante, trazendo para a gente essa compreensão da questão das colônias espirituais, dos pontos de socorro que existem na espiritualidade. Porque às vezes a gente acha que quando eu desencarnar, o que vai acontecer? Não tem uma mínima ideia. Mas a doutrina espírita traz muita clareza para a gente. Isso apazigua o nosso coração, sabe? O nosso pensamento, porque naquela dúvida, meu Deus, o que vai acontecer do lado de lá? Já digo para vocês que conforme os livros nos trazem, esses grandes espíritos, esses grandes sábios nos lembram, gente, é muito parecido. Porque Deus não faria nada tão exorbitante para a gente. Imagina, a gente leva a vida como a gente vive aqui no nosso dia a dia. Então, se a gente desencarnar e for completamente diferente do que a gente tem aqui hoje, a gente não teria paz, porque o inferno, o céu está no coração de cada um. Você imagina, Muitas pessoas às vezes pensam que quando a gente morre, não existe nada lá. Não existe árvore, não existe planta, não existe água, não existe... Gente, já pensou viver num lugar assim? A gente não ia suportar. Então, assim, tudo é feito de degrau por degrau. E Deus, em toda a sua sabedoria, onipotência, onipresença, onisciência, Ele não vai fazer nada para chocar a nossa condição de entender o mundo espiritual. Então, eu vou trazer esse pontinho aqui, para a gente pensar junto aqui, eu vou trazendo alguns exemplos. O que está acontecendo? Existe um ponto de socorro no umbral inferior, infelizmente. Umbral inferior, para quem não entende, vou fazer uma revisão, quem já entende, eu peço perdão, mas só para a gente revisar. Existem umbral. Gente, até as colônias espirituais, nosso lar, alvorada, essas colônias onde a gente ouve falar que os espíritos vivem bem, todo mundo feliz, é umbral. Ainda é umbral. Só que é um umbral superior. Só que existem os umbrais inferiores, que são onde estão os espíritos sofredores, que ainda não tem condição de chegar nessas colônias que são um pouco mais organizadas, bem mais organizadas, Então, o que estava acontecendo? Existia um grupo de espíritos desencarnados igual a gente. Quando a gente desencarnar, a gente continua trabalhando aqui, vai continuar trabalhando do mesmo jeito do lado de lá, gente. Então existe um grupo que estava trabalhando lá e eles estavam sendo atacados por espíritos que vão contra a lei, contra o amor, enfim, contra a humanidade, contra a fraternidade. Então eles estavam no ponto de socorro no umbral e eles estavam sofrendo ataques. E aí um dos chefes desses espíritos ignorantes falava assim: fora, fora, abaixo as mentiras do altar, ataquemos de vez o padre. Tinha um espírito desencarnado de um padre lá que estava a serviço do bem. Estamos bem, somos felizes. O povo em sofrimento e falando que estava bem, Atacando os mensageiros ali, as mentiras do altar. Não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos, como se eles não tivessem no inferno, Isso eles atacando os mensageiros da luz, estavam tentando auxiliar. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. Então esses espíritos que estavam atacando esse ponto de socorro umbral começaram a lançar o que eles encontravam lá. Eles vinham como bolas negras, E aí uma das responsáveis lá, a Zenóbia, pediu para eles armarem uma rede de proteção. Então, para quem não sabe, gente, nós também temos redes de proteções. Em toda casa, toda igreja, existe uma proteção. Às vezes é feita por rede, às vezes é feita por barreira magnética. Porque, gente, não nos enganemos, não é muito diferente do que acontece aqui. Lá também existem espíritos bons, espíritos maus, do mesmo jeito. Espírito de uma pessoa, por exemplo, que é um traficante, que é uma pessoa que é um ladrão, que desencarna aqui, ele não vira um anjo. Ele continua fazendo o que ele fazia aqui, o que ele fazia, a vida dele aqui, ele continua do lado de lá. Do mesmo jeito nós, quem já tem uma consciência, vai buscar trabalhar do lado de lá, auxiliar do lado de lá. Então cada um vai ser encaixado. Só que aqui tem uma diferença, eu gosto sempre de lembrar. Nós temos aqui uma misericórdia divina grandiosa, que é o corpo físico. Então, comparando, aqui o que rege é a lei da sintonia, da afinidade e da atração, Do lado de lá, gente, na erraticidade que a gente chama, o plano espiritual, também é a mesma lei, a lei da frequência vibratória.
Só que aqui, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que só faz o mal, que só pensa no mal, se ela quiser ir numa igreja, ela consegue ir numa igreja? Ela consegue, não consegue? Ela vai lá e até engana as pessoas, né? Do lado de lá, isso não é possível. Porque a barreira magnética vibratória é que manda do lado de lá. Então aqui nós temos a misericórdia, porque a nossa vibração perispiritual é uma, mas o nosso corpo ele serve de âncora. Então aonde o meu corpo estiver, ele serve de âncora para o meu perispírito, e ali eu consigo ficar, seja num bar, seja numa igreja, seja numa prece, numa oração, do lado de lá, gente, não vou dizer infelizmente, porque tem uma lei divina por trás, mas assim, felizmente, isso não acontece. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa muito má na minha vida, fiz tudo de ruim que eu podia, desencarnei, a minha frequência vai dizer para que lugar eu vou, a minha alma vai, e ela vai imediatamente para o lugar. Se for para um grau inferior, um lugar de sofrimento, vai ser lá. Eu vou conseguir sair de lá, eu vou poder sair de lá? Não vai, porque a sua vibração não vai permitir você alcançar outros lugares. Então é por isso que eles nem enxergam as colônias espirituais, como também não enxergam os espíritos de luz que às vezes vão lá auxiliar. Pode estar do lado. Vamos dar um exemplo? A minoria de nós aqui enxerga espírito, né, gente? Porque a nossa frequência é mais baixa. Mas quem já conseguiu trabalhar a clarividência, a clarevidência consegue ver. A clareaudiência consegue ouvir os espíritos. Por quê? É um som, uma frequência superior. É uma matéria mais sutil que vibra na frequência superior. Então, se eu não estiver enxergando nessa frequência, eu não vou enxergar. Se eu estiver olhando nessa frequência, eu não vou enxergar. Então, lá é do mesmo jeito. Só que lá a gente não pode escolher aonde a gente vai estar. A gente vai estar onde a gente vibra. Entendeu? Então quem vibra nos umbrais inferiores vai ficar nos umbrais inferiores, infelizmente. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa vibração agora. Então, as redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos do agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética. Porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse, e o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Então, diante de todo aquele ataque, esse padre desencarnado começou a orientar e dar algumas mensagens para aquelas pessoas que estavam atacando o local. E ele falou o seguinte: irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados, companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos pela aflição, suportando inomináveis padecimentos. Entregai-vos muita vez ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada a desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Aqui eu vou dar uma pausa, gente. É uma coisa que a gente fala muito aqui nas nossas palestras, os guias nos orientam muito. Não adianta eu vir aqui num centro de umbanda, numa igreja, numa casa espírita, em qualquer templo religioso, pedir uma bênção, pedir uma cura, mas quando eu saio dessa casa, os meus pensamentos são os piores possíveis. De crítica, de maledicência, pensamentos autodestrutivos, porque não há corpo que aguente, não há alma que aguente. E aqui ele fala bem claro, não adianta fabricar pensamentos de angústia destruidora diariamente. Gente, se eu estou fabricando esses pensamentos ruins diariamente, eu não posso pedir saúde, eu não posso pedir paz, porque eu não me dou paz. E aí aquela importância, preciso fazer boas leituras, preciso ver bons filmes, preciso fazer minha prece. Adianta eu acender 50 velas? Não adianta, gente. Sabe por quê? A vela é votiva, eu faço o meu voto. E quando eu faço o meu voto, eu tenho que entrar na sintonia. Se eu estou acendendo muita vela e a coisa não está funcionando, eu preciso analisar. Epa, peraí. Eu tenho que ir além dessa vela. Posso usar a vela? Posso. Devo? Pode sim. Mas faça algo além. Porque não, se eu estou com um problema na minha vida, não basta eu ir lá acender uma vela e achar que isso vai ser resolvido. Eu tenho que buscar com a minha inteligência. O
Por que eu estou assim? Por que eu estou com esses problemas? Como é que eu faço para resolver isso? Tá, eu vou lá no centro buscar um auxílio, uma orientação, um amparo. Mas o que eu estou fazendo no meu dia a dia, na prática? Só acendendo vela? Não adianta, gente. A gente tem que ser muito sincero. Temos várias velas queimadas. Mas a gente sabe que isso é para nos lembrar do que a gente precisa fazer, que é acender a nossa vela interior, a nossa luz interior. Até porque, se a gente fosse pensar claramente, e as outras religiões que não acendem vela? Então eles não vão ter salvação? A salvação está na vela? Não está. É um rito da Umbanda, é um rito da nossa religiosidade. Mas todo bom umbandista tem que lembrar que os ritos têm que nos levar à essência que está por trás desse rito. Há um propósito maior de eu estar acendendo uma vela, de eu estar deitando uma oferenda para o orixá. Então eu tenho que entender esse movimento. E eu não posso fabricar esses pensamentos ou emoções ruins o tempo inteiro, porque não há vela que sustente a boa energia. Não há guia que consiga nos curar se a todo santo dia eu estou procurando problema lá fora, problema na rua, pensando ruim, pensando mal, não estou assumindo que eu sou um ser divino, que a minha saúde é o meu estado natural. Porque a gente, ao longo do tempo, a gente foi compreendendo erroneamente e ilusoriamente que o nosso estado é a doença. Então a gente está sempre com algum problema de saúde. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. O meu estado natural é a saúde. Se eu estou tendo muitas recorrências e intercorrências de doença, eu tenho que olhar para dentro. Eu acendo a minha vela fora, eu acendo a minha vela dentro, para clarear os meus pensamentos e eu entender. O que eu estou tanto pensando de ruim que está gerando enfermidade em mim? O que eu estou tanto pensando ou fazendo de ruim que está gerando determinada doença ou dificuldade em mim, na minha vida, atrapalho, fechamento de caminhos? Então tudo tem um porquê. Deus é justo, vocês concordam? A lei dele é perfeita. Tudo que acontece está debaixo de uma lei. Então não é mais por que comigo, é porque eu fiz isso comigo. Né? Obviamente que a gente vem buscar orientação, a gente faz a nossa parte e não nos esquecemos. O amor cobre a multidão de pecados, entre aspas. A gente tem as nossas falhas, né? A espiritualidade sabe disso, os nossos guias sabem disso, a gente não tem que ser perfeito. Porque o que eu estou falando aqui para a gente cuidar de pensamento, das nossas emoções, do nosso dia a dia, não é para a gente viver como Cristo viveu, a gente ainda não consegue. Deveria, é a direção, mas a gente não consegue. Mas a gente vai buscar então também a misericórdia. Quando eu busco a misericórdia do nosso Pai Oxalá, do nosso Cristo Oxalá, Ele cobre a multidão dos nossos pecados, mas se a gente fizer a nossa parte, pelos pensamentos, pelas emoções, né? Às vezes eu estou projetando alguma energia ruim nos outros, ela volta em dobro para mim. Comece a projetar energias boas para receber em dobro esse bem. Então vamos lá, seguindo aqui. Perturbada, não, isso aqui eu já li. Alegais que as forças divinas, isso aqui a gente faz muitas vezes, quando a gente está na revolta. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Então, a gente tem mania, né, de questionar os desígnios de Deus. A gente às vezes se acha muito santo, já muito bem, não muda a nossa vida e a gente quer mudança no resultado da nossa vida. Né? Então é bem aquelas pessoas assim, o alimento é péssimo, né? Eu sempre questionei muito isso. Falei, gente, tanta gente doente no mundo, né? Eu também, eu me incluo, eu não estou fora desse grupo. Né? Mas você já parou para pensar, a gente não se alimenta bem, a gente não cuida dos nossos pensamentos, a gente mal busca a nossa espiritualidade, aí quando tudo vai mal, aí a gente culpa o sistema de saúde, né? Porque eu cheguei aqui, sabe aquela pessoa que fuma a vida toda? Peço até desculpa se alguém fuma, mas é só um exemplo que eu estou dando. Fuma a vida todinha, aí tem algum problema de saúde, aí quer chegar no hospital e ser atendido na hora. Assim, eu não cuidei de mim durante a minha vida, mas eu quero que todo mundo pare o que esteja fazendo para cuidar de mim agora. Então assim, é fumo, às vezes é bebida, e são os exageros, né? Porque os vícios, gente, eu não vou nem falar assim, quem não tem nenhum vício, levante a mão, porque não vai ter como, todos nós temos os nossos vícios. Eu estou dando exemplos para a gente pensar mais conscientemente. Vamos ser responsáveis pelo que a gente faz com a nossa vida. Aí pode falar assim, mas padrinho, é muito difícil, o vício é muito difícil. Gente, eu tenho também os meus vícios, eu não sou nenhum santo.
Eu sei como é difícil. Mas aí a gente vai buscar ajuda na nossa casa, nos nossos guias, mas vamos nos esforçar. Vamos diminuindo aos poucos, vamos substituindo, vamos cuidar da nossa saúde para a gente se fazer merecedor das graças que a gente quer receber. Né? Às vezes assim, é triste a gente ser tão claro, né, e dar assim, às vezes uma porrada. Nossa, eu não queria ouvir isso, né? Eu não vim aqui para ouvir isso. Mas não é com fraternidade que a gente fala. É para a gente se responsabilizar pela nossa própria vida, pelo nosso destino. Porque se existe um Deus perfeito e justo, então Ele não vai fazer nada com a gente, Ele não vai deixar nada acontecer com a gente que não seja para nos chamar a atenção, para que a gente tenha uma possibilidade de ter uma vida melhor. Porque, gente, não é castigo também. Não é castigo. Deus não trabalha com castigo, Ele trabalha com o tempo. Ô meu filho, se vocês não estão entendendo, o tempo vai ensinar. Os pretos velhos falam muito isso aqui nas consultas, né? Então o tempo ensina, né? Porque às vezes a dor não é suficiente, às vezes o sofrimento não é. Mas assim, quando a gente busca a misericórdia, gente, não tem como a gente não receber a misericórdia. Mas a gente tem que começar a se cuidar. Ah, mas aí quando eu vim aqui no centro, conversei com o guia, eu tenho os meus vícios, eu tenho os meus erros de erro. Amanhã eu vou ter que virar Jesus Cristo? Ou a Maria de Nazaré? Não. O que a espiritualidade quer ver é esforço, é movimento, é a gente tentando nos curar, tentando acertar. Os espíritos falam muito, né? Às vezes alguns médios chegam aqui na casa e aí a gente fala, né? A gente da doutrina da casa, algumas regras que a gente tem na casa não são impositivas, são só de orientação. E a gente fala principalmente sobre alimentação, sobre o que a gente faz lá fora, né? Principalmente antes do dia do trabalho. Então tem alguns preceitos 24 horas antes. E às vezes dá a impressão que assim, nossa, mas a gente tem que ser perfeito para poder entrar no ser luz. Não, muito pelo contrário, né? Isso, Chico Xavier já dizia, que Emmanuel lembrava ele sempre. Chico, se a gente precisasse de médium perfeito para trabalhar, a gente nunca ia trabalhar. Porque não existe médium perfeito. E eles mesmos falam, nem nós somos perfeitos. Então nem os nossos guias são perfeitos. Mas o que eles veem, o que eles querem sentir é verdade na nossa busca, né? Na cura que a gente veio buscar. Poxa, eu vim buscar minha cura. Deixa eu cuidar um pouquinho mais da alimentação. Não dá para eu me alimentar 100% saudavelmente, até porque está difícil hoje, dia a dia, eu trabalho. Mas deixa eu começar a fazer mais prece, beber uma água fluidificada. E assim são os esforços, gente, são os movimentos. A espiritualidade só quer ver a gente cuidando um pouquinho mais da gente mesmo, para o nosso bem maior. Continuando. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime, que nem mesmo as vergastadas de dor conseguem modificar a boca disforme. Então, aquela história, né, gente? A pessoa, ela deixa de se reconhecer como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Então, não é Deus que começa a punir a pessoa. Não é a espiritualidade que começa a punir a pessoa. É a própria pessoa que começa a se punir. E aí eu lembro até do ensinamento, aí trazendo um pouquinho da Seichonoye, né? Que Masaharu Taniguchi, ele fala muito que essa ideia do pecado, quando a gente está sofrendo, a gente tem que parar, fazer a primeira revisão que a gente tem que fazer é o seguinte: por que eu estou me punindo? Porque vocês concordam que a gente é que atrai tudo para a nossa vida? Dentro dessa lei perfeita de sintonia, quando a gente sintoniza com alguma coisa, a gente traz aquela coisa para a nossa vida. Então é a nossa frequência, a nossa vibração que nos leva, né, ou traz essas coisas para a nossa vida. E isso não deixa de ser um artifício do nosso subconsciente para nos punir. Sabe por quê? Quando a gente faz alguma coisa que está errado, maledicência, fofoca, a má alimentação, enfim, as coisinhas que a gente já sabe que não é coisa do bem, do amor, da fraternidade, quando a gente sabe, a nossa consciência registra. Quando a consciência registra, ela gera um movimento vibratório na gente, e aí as coisas do mundo vêm até o nosso encontro, dentro da frequência que a gente vibrou. Então o que a gente precisa fazer? Mudar a frequência. Aí entra a misericórdia de Deus. Quando eu bato o meu pé e falo, chega de sofrer, chega, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu mereço bem, mas eu tenho que parar, porque não é Deus que está me culpando, Deus que está me punindo, Deus que me está castigando, sou eu. Quando eu faço alguma coisa errada, eu registro isso no meu perispírito, e aí a minha vibração, né,
emite aquela frequência. Sabe quando a gente joga uma pedrinha num lago que está calmo? Quando a gente está bem, a gente está sereno, é esse lago calmo. Quando a gente faz alguma coisa que a consciência registra, o nosso tribunal interior, é como se eu jogasse uma pedra nesse lago. Aí o que ele faz? As ondas reverberam no universo e dá a mensagem que a gente acabou de fazer. Tudo que a gente emana, a gente recebe de volta. Aí bate nas circunstâncias da vida e retorna para a gente em forma de expiações, de provações. Então a gente tem que ser inteligente, não fazer errado, porque se a gente fizer errado, a nossa consciência registra. Ela registra. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, e jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Gente, graças a Deus que nós temos, né? Os nossos guias, mentores, protetores, guardiões que não desistem da gente, igual nós desistimos das pessoas que estão ao nosso redor. Porque não é qualquer coisinha, quero nem mais ver, quero nem ouvir a voz, não perdoo. Aí na hora de rezar o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Opa! Essa incoerência, ela não passa no crivo de Deus, dos mensageiros da luz. Então a gente tem que estar muito consciente. Eu até mudo, não vou mentir para vocês não, às vezes até mudo algumas frases. Em vez de falar, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido, eu falo assim, perdoe as minhas ofensas e me ensina a perdoar a quem me tem ofendido. Porque eu estou no aprendizado. Isso já me chama a consciência e fala assim, eu preciso perdoar, se eu quero ser perdoado. E aí eu repito, graças a Deus que nós temos os nossos guias que não desistem de nós. Igual nós desistimos de qualquer probleminha, de qualquer amigo, aquele amigo de uma vida inteira, aí pisou no nosso calo, acabou. Eu não quero ver nunca mais essa criatura na minha vida. Mas por que se tinha uma amizade tão bela, tão bonita? Não me interessa, pisou no meu calo. Aí depois chega a noite a gente, oh meu Deus, me perdoa as minhas ofensas, meu Pai, porque eu quero ir para o céu, eu não ir para os umbrais, né? Aí vem a, como é que a gente fala? A barganha, né? Espiritual, né? Aí naquela hora da pressa todo mundo vira ovelhinha, né? As ovelhinhas branquinhas, tem umas pretinhas também, que são belas também, mas fica ali. Então a gente tem que ser mais sincero com a gente mesmo, com o que a gente está pedindo e o que a gente está fazendo no dia a dia. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, ele prosseguiu falando ali, pregando e fazendo as pessoas refletirem. Então, um pouquinho do que a gente faz aqui, obviamente que qual é a pegada mais misteriosa aqui do nosso trabalho? Quando eu estou falando aqui com vocês, nesse diálogo consciencial que a gente prefere chamar em vez de palestra, os guias de vocês, o anjo de guarda de vocês, os mentores de vocês estão aí, ó, conversando com vocês. Chamando a atenção para vocês, o que vocês precisam fazer no dia a dia, o que deve, alguma coisa vai ficar guardadinha, eu tenho certeza, na alma e no coração de vocês. E aí não sou eu, é os guias de vocês, os mentores de vocês. Inclusive foram eles que trouxeram vocês nessa noite de hoje, né? Nessa quinta-feira santa. Né? Minha mãe até falou, mas vocês vão ter trabalho hoje? Hoje não é dia de fazer trabalho. Eu falei, mas hoje é que é dia de fazer trabalho. Quinta-feira santa nós temos que rezar, nós temos que fazer essa nossa parte, né? Aí eu já falei, pera mãe, só te lembrando uma coisa, tá? Nós não somos católicos não. Porque a gente tem que sempre lembrar, é bom, né? É bom, não tem problema nenhum, mas nós não somos, nós somos umbandistas. Então nós não seguimos os dogmas e as doutrinas do catolicismo, né? Então aqui para nós não tem aquela história, é amanhã que não pode comer carne? A gente tem cuidado com os bichinhos, é todos os dias da nossa vida, né? Então a gente tenta não comê-los em nenhum momento, né? Porque é engraçado, né? Como a gente não mata os nossos bichinhos, mas a gente mata outros e a gente não sente nada pelos outros. Só para vocês fazerem reflexão, eu sei que muitos de nós ainda comemos carne, mas precisamos refletir, né? Não tem como a gente gerar sofrimento em nenhum reino e a gente não sentir esse sofrimento
Dizem os espíritos que a pandemia está aí para nos lembrar disso. Quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade que nós estamos tendo aqui? De continuar a refletir, melhorar a nossa alimentação, cuidar da natureza e de todos os seres que sentem, porque eles sentem. Então não dá, eu brinco muito lá em casa, né? Quando às vezes minha mãe, lá em casa ainda faz carne uma hora ou outra, e aí vai fazer uma carne, eu falo, ai mãe, o Arcos é o meu cachorro, né? Eu falei, vamos pegar o Arcos, matar o Arcos aqui, vamos fazer uma panelada aqui. Uai, mas se pode com o bichinho lá, não pode, mas a gente não come cachorro. Ela fala, eu falei, aqui a gente não come, aliás tem gente que come, né? A gente normalmente não come, mas na China tem gente que come, né? Mas é só para a gente pensar, gente, tudo bem, a gente vem comendo carne há milênios, mas chegou a hora dessa transição planetária que a gente está passando e não dá mais para a gente gerar sofrimento e não querer sofrer. Seja num bichinho, seja num ser humano, seja na família, seja no vizinho, seja quem quer que seja. Tá? O que a gente gera, a gente recebe. Né? Então, como a gente fala, os nossos orixás, aqui no Ser Luz, eles pedem para a gente cuidar dos bichinhos. Né? Pegar um bichinho na rua que está sofrendo, levar no veterinário, cuidar. Eles, graças a Deus, não nos pedem para sacrificar nem nada separado. Tem crenças que continuam sacrificando bichos. Gente, o maior problema não é esse. Porque tem pessoas que não comem carne. Hitler, preciso lembrar o que Hitler fez? Ele era vegetariano. Então a diferença é no que entra na minha boca ou o que sai da minha boca. A diferença é o que eu me alimento ou o que eu faço para o mundo. Então é só para a gente refletir, né? Porque na hora derradeira do desencarne, se a gente quer ser bem recepcionado do lado de lá, a gente tem que começar a recepcionar bem as pessoas na nossa vida, os animais também. Porque na hora derradeira do desencarne, isso falando claramente, não é para fazer medo, não é para parar, a gente precisa conhecer as leis espirituais. Então estou falando para vocês de uma lei espiritual, cuja verdade diz o seguinte, que da forma como a sua mente funciona, em julgar os outros, em cuidar ou descuidar dos outros, assim ela fará com cada um de nós. Por isso que diz que não é Deus que nos julga, é o tribunal da nossa própria consciência. Se a minha consciência está julgando todo mundo, tinha que morrer, tem que pagar, tem que sofrer nos erros, quando eu desencarnar, adivinha o que minha consciência vai falar para mim? Tem que morrer, tem que pagar, tem que sofrer. Porque foi assim que eu treinei a minha consciência a fazer com todo mundo que está ao meu redor. Então não pense não me engane, que quando eu desencarnar, minha consciência vai fazer diferente comigo. Nossa, você queria se vingar de todo mundo? Você queria que todo mundo sofresse para pagar os erros que cometeu? Aí você desencarna e quer toda a misericórdia divina? Não, a gente tem que ser coerente. A gente tem que saber pedir e a gente tem que saber fazer por merecer. Não é perfeição, repito. Espiritualidade, os nossos guias não esperam perfeição. Eles esperam boa vontade, boa disposição para mudar o que precisa ser mudado, ainda que aos poucos. Porque a espiritualidade vai olhar para o nosso coração, para a nossa alma e vai falar, eu estou vendo verdade nesse irmão, nesse filho, nessa irmã, nesse filho. Então eu vou ajudar. Aí a misericórdia vem, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, nos ajudando, né? Ok? Essa era a mensagem de hoje, então, aqui desse livro, Obreiros da Vida Eterna. É bem interessante, quem quiser buscar para ler, né? Acho que é fácil encontrar hoje. Nós temos até livros aqui também, a gente tem que arrumar nossa biblioteca. Mas, gente, entre mais em contato, porque para a gente se preparar, né, para realmente entender essas leis e fazer por onde receber todas essas graças, essas bênçãos que a gente veio receber. Né? Se a gente não fizer, a misericórdia ajuda um pouco, mas se a gente fizer, a gente consegue tudo que a gente pedir. Né? Porque não tem aquele que pede um pão ao Pai, misericordioso, que esse Pai vai dar uma pedra. Né? Ele vai dar o pão. Ele vai pegar no colo, mas ele vai tentar, né? Se a gente quiser sair do colo dele, do âmbito de alcance dele, aí não tem como. Né? Como Jesus fala, né? A mensagem está aí, as leis estão aí. Agora vocês precisam seguir nessa direção. Então eles apontam a direção, mas ele não amarra ninguém. Sabe por quê, gente? Por que Jesus não obriga nada? Por que os orixás não obrigam nada? Os guias não obrigam nada? Porque nós temos que fazer o bem pela compreensão, pela consciência realizada. Então essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer por nós aquilo que nós estamos pedindo. No momento de oração, no momento de prece, que a gente use os nossos ritos de Umbanda, que são lindos, maravilhosos, mas eles são para consagrar o momento, para nos colocar em sintonia com a essência desse movimento, do que a gente está pedindo e do que a gente precisa fazer. Ok?